Abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 60. João foi o último evangelho, o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Foi escrito mesmo depois do Apocalipse. Por que ele está aqui? Porque ele é um evangelho, ele está junto com os sinóticos, com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tendo sido Marcos o primeiro, provavelmente, a ser escrito, e serviu de fonte de consulta, provavelmente, para Lucas escrever o evangelho, inspirado evidentemente por Deus. Mas vamos ler João, o capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há um descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Será que vocês também querem se retirar? Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é de fato que escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por mais um dia de vida. Obrigado a Deus pela realidade que estamos enfrentando. Pedimos que Tu venhas abençoar, ó Deus, o Rio Grande do Sul, aqueles que ali estão, ó Deus. Abençoa também os nossos irmãos da Convenção Batista Gaúcha, que, ó Deus, têm trabalhado incansavelmente, ó Deus, socorrendo as pessoas que ali estão. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, dias melhores, abençoados pelo Senhor. Agora, Deus, premia o nosso coração com a Tua palavra. Enche-nos, ó Deus, da palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus havia realizado a multiplicação dos pães e o milagre, ele é de certa forma uma praga, porque o milagre pode atrair aquele que não tem interesse no Jesus dos milagres, mas nos milagres de Jesus. E esses milagres, eles começaram a acontecerem, e eles sinalizaram algumas pessoas, e elas começaram a correr na direção de Jesus. Jesus, então, ele vai multiplicar os pães no momento em que a multidão estava no início de um deserto, sentada, ouvindo Jesus, as palavras que Jesus estava ministrando. E aí alguém lhe anuncia dizendo que havia uma multidão para mandar a multidão embora. Jesus disse: não, manda todo mundo sentar e nós vamos providenciar. Senhor, só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, o que a gente vai fazer com isso? Jesus multiplicou, mandou distribuir, e à medida que eles iam distribuindo, ia multiplicando, e essa multiplicação vai muito além dos pães em si mesmo e dos peixes, porque quando termina, todos estão satisfeitos. O termo é sobejaram todos estão satisfeitos. Aí Jesus então manda recolher, e eles recolhem 12 cestos cheios ainda daqueles pães que foram multiplicados. O que sobrou era infinitamente mais do que aquela quantidade que começou.
E aí a multidão, vendo que Jesus realizava milagres, imagina você andar com uma pessoa que é capaz de multiplicar o pão, que é capaz de transformar a água em vinho, que já havia acontecido, e vamos andar com eles. E aí Jesus faz um dos discursos mais duros, um dos sermões mais duros que nós temos no Novo Testamento. Jesus começa a dizer a eles que eles deveriam comer da carne dele, beber do sangue, senão não teriam parte com ele. Jesus é duro na sua assertiva a respeito do comportamento deles. E aí alguns a ouvirem, porque estavam na verdade interessados no milagre. E ao ouvirem Jesus orientar, eles começam a se ausentar. Eles vão saindo. Imagina Jesus hoje, se aqueles que estão mais preocupados com o milagre de Jesus do que com o Jesus de milagre, eles tivessem que se ausentar, tivessem a coragem de sair da presença de Jesus, de sair da igreja. Você acha que ia sobrar muita gente? Talvez nós vivemos muito mais num tempo em que a anunciação do milagre é mais importante para essas pessoas do que a salvação em Cristo Jesus. E aí eles começam a se retirar e os apóstolos estão observando. E multidão para alguns é muito importante. Jesus, quase sempre quando Deus se revelou ao povo de Israel, ele se revelava a um grupo pequeno. Assim foi com Moisés no Monte Sinai, com Daniel na cova dos leões, com Ezequiel na Babilônia. Deus se revelava sempre a um grupo menor e quase sempre exclusivamente a um dos líderes de Israel. Mas aqui nós vemos alguém preocupado com a multidão e diz assim: Senhor, eles estão indo embora, eles estão nos abandonando, eles estão saindo. E evidentemente Jesus deveria, na visão moderna ou pós-moderna que estamos vivendo, deveria correr atrás deles, dizendo: por que vocês vão embora? Volta aqui, senta aqui, vamos negociar, vamos conversar. Vocês querem que eu faça algum milagre, alguma coisa para vocês ficarem? Não vão embora não, por favor. Talvez esperassem um comportamento assim. Jesus olha para o apóstolo e diz assim: você quer ir também? Se você quiser, ou vocês, os apóstolos, quiserem, vocês podem ir também. Porque a coisa mais difícil que a gente descobre no reino de Deus é que Deus sempre encontra alguém para colocar no lugar da gente, se a gente não fizer aquilo que Ele espera que a gente faça. Eu não vou fazer porque eu não concordo. Deus arranja outra pessoa para fazer. Mas eu não vou apoiar porque eu acho que não vai dar resultado. Deus arranja outra pessoa para apoiar. Sempre Deus vai providenciar alguém para fazer aquilo que você ou eu, que nós deixamos de fazer. E aí Jesus olha para eles: se vocês querem ir embora, em outras palavras ele está dizendo: vocês têm liberdade, vocês podem parar a hora que vocês quiserem, vocês têm livre-arbítrio, vocês podem decidir se vocês quiserem tomar banho no mar da Galileia, se vocês quiserem fazer piquenique no campo, fiquem à vontade, vocês podem ir embora também. E o apóstolo diz: Senhor, para onde iremos nós? Ou seja, quando a gente tem uma pergunta ou alguma coisa que a gente quer responder, o cérebro da gente, ele viaja velozmente por todas as possibilidades que a gente tem. É o que diz Immanuel Kant. Se eu disser para você avião, o seu cérebro começa a pensar em todos os modelos de aviões que você já conheceu, que já viu alguma vez, que já ouviu falar por descrição, viaja velozmente. E quando Jesus disse: você quer ir embora, provavelmente a cabeça do apóstolo Pedro viajou numa velocidade inigualável, pensando em todas as possibilidades que ele teria, para onde ele poderia ir. Talvez o mar da Galileia, a pesca, a família, a casa da sogra, a casa da esposa, sua família. Para onde? Aí ele diz: Senhor, para onde iremos nós? Não há ninguém, não há lugar algum, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
ele está fazendo uma declaração parecida com a do salmista. O salmista diz: Senhor, que bem tenho eu além de ti? Qual outro bem que eu tenho? Ele está dizendo: só o Senhor. O Senhor é o único bem que eu possuo de verdade. E aí ele olha para Jesus e diz: para onde iremos nós? Em outras palavras, parafraseando, ou seja, dizendo o mesmo que ele disse, mas de outra maneira, ele está dizendo: Senhor, eu fiz aqui uma avaliação rápida, eu pensei em todas as possibilidades e eu não consigo ver nada na minha vida que seja mais importante do que o Senhor. O Senhor é o que eu preciso. O Senhor tem o que eu quero para mim. O Senhor é o que eu desejo para a minha vida. Para onde iremos nós? Não há uma pessoa que tenha palavra de vida eterna. Não há ninguém que possa me dizer o que o Senhor, ao me dizer, o Senhor me oferece, que é vida eterna. Nós podemos correr todas as possibilidades, por mais elevadas que elas são na sociedade, no mundo da educação, da economia, no mundo da política, no mundo bélico, do armamento bélico. Podemos pensar em todas as possibilidades que nós tivermos. O apóstolo Pedro está dizendo: ninguém tem vida eterna para me oferecer. Nós recebemos do Senhor o que o apóstolo Pedro está dizendo: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor. E nós temos crido, diz ele no 69, e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é aquele que foi separado por Deus para este tempo. E aí Jesus vai dizer: ninguém vem ao Pai, vem a mim, se não for enviado pelo Pai. E mais adiante, lá no capítulo 14, ele vai dizer: porque eu e o Pai somos um. Não há nada mais importante do que estar com Deus no mundo que nós vivemos. Não há nada mais importante do que a gente dobrar o joelho e conversar com Deus. Não há ninguém mais importante com quem eu preciso conversar. Não há lugar nenhum mais importante do que a presença do Senhor. Não há nada em quem, nem pessoa em quem eu possa confiar, senão no Senhor. O meu socorro, diz ainda o salmista, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro virá ou vem constantemente do Senhor nosso Deus. Que possamos entender essa verdade declarada pelo apóstolo Pedro, que possa ser uma verdade também esposada por todos nós, onde quer que estejamos, onde quer que possamos ir, possamos levá-la conosco como algo inscrito no nosso coração, ou grafado no nosso coração e gravado na nossa mente, que constantemente nós possamos dizer: Senhor Jesus, não encontrei até hoje, e não vou encontrar, mas não encontrei até hoje coisa alguma que seja mais importante do que o Senhor. Ele é o meu tesouro. Ele é a razão da minha vida. Ele é a bússola que indica o caminho que nós devemos andar. Ele é o mapa para que nós possamos chegar à eternidade na presença de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não consigo alcançar as declarações de Jesus e entendimento às declarações de Jesus. Quando em João capítulo 11 ele está conversando com a irmã de Lázaro, e aí ele diz: o seu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus olha para ela e Jesus diz algo que eu não consigo alcançar: eu sou a ressurreição e a vida. Não dá para a gente entender que alguém diga assim: eu sou a ressurreição. Você já parou para tentar entender
como assim ele é a ressurreição? E aí ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pedro está dizendo: para onde vamos nós? Tem nada no universo melhor e maior do que o Senhor. Nada. Não há nada no universo que tenha significância e significado maior do que o Senhor. Ele diz: eu sou a ressurreição.